Como sempre, amados irmãos, nós oramos uns pelos outros. Dê uma pessoa que está perto de si. Vamos orar pelas casas, as famílias, pelo seu trabalho, pela sua vida, de ver a vitória que Deus tem preparada para os filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Então você tem uma vitória preparada por Deus para si. Receba essa vitória da parte de Deus. Oramos. Querido Senhor, damos-te graças deste privilégio de ser chamados teus filhos, de poder invocar o teu nome, de poder chegar diante da tua face, diante do teu trono, e receber da tua presença esta unção preciosa e poderosa que é derramada sobre nós. Oramos agora em nome de Jesus pelas casas e famílias, pela salvação dos nossos familiares, dos filhos, dos parentes próximos, pais, avós, filhos, netos, cunhados, irmãos, todos aqueles que rodeiam a nossa vida, e também daquelas pessoas que são amigos nossos, colegas, em algum lugar onde nos encontramos. Clamamos em nome de Jesus pela vida eterna e pela salvação sobre eles. Diga isso comigo: ligamos ao corpo de Cristo aqueles que estão ao nosso redor. Queremos dar fruto para ti, Senhor. Queremos dar honra e glória para o teu nome. Tu és digno de receber toda a adoração, todo o nosso louvor, toda a gratidão da nossa vida. Nós te agradecemos de todo o coração. Oramos em nome de Jesus e trazemos diante de ti as nossas casas e famílias, desde os bebés e crianças até os mais idosos. Clamamos pela cobertura de Deus, pela proteção de Deus, pelo poder de Deus, pela guarda da tua mão poderosa e preciosa sobre nós. Tu és Deus poderoso, cheio de glória e majestade. Seja agora operada a tua presença e o teu poder nas suas vidas, e os teus anjos enviados para os guardar e os proteger onde eles estiverem. Não só nós que aqui estamos, mas os outros por quem nós oramos. Ordenamos o poder de Deus sobre a sua vida, e ordenamos em nome de Jesus que todo o plano maligno seja quebrado e destruído, desligado fora da sua vida. Não consentimos que esse diabo derrotado lhes queira causar dano, mas sejam protegidos e guardados. Como está escrito: 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Proclama essa palavra sobre a nossa vida, sobre os familiares, sobre os amigos, sobre aqueles por quem nós oramos diariamente, de ser livres, de ser guardados na proteção do teu poder, de ser destruído todo o plano maligno debaixo dos nossos pés. Separa agora as suas mãos e diga comigo: está debaixo dos meus pés. Todo o plano desse diabo, todo o plano do mal está debaixo dos meus pés. Toda a opressão do inferno está debaixo dos meus pés. Toda a doença, todo o espírito de enfermidade, todo o espírito de derrota, de angústia, de opressão está debaixo dos meus pés, porque o Senhor nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum, porque aquele que vem para matar, roubar e destruir não tem poder para entrar nas casas que estão cobertas no sangue de Jesus, cobertas na proteção e na cobertura deste sangue poderoso. Todo o destruidor fica lá fora, a destruição fica lá fora. Contra os filhos de Deus não funciona arma nenhuma da inveja, da opressão, da maldição, do bruxedo, da feitiçaria. Nada disso funciona em nós. Enviamos para trás em nome de Jesus toda a maldição. Ordenamos em nome de Jesus toda a destruição que o diabo gostava de ver e que aqueles que nos odeiam gostavam de ver, seja enviado para trás e seja colocado no sítio que deve estar, debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Quanto a nós, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos vitoriosos pelo sangue de Jesus. Somos poderosos em Deus para fazer a sua obra e dar frutos para Ele. Receba toda a glória, todo o louvor e toda a adoração de nosso Deus e Rei, em nome de Jesus. Adoramos ao Pai, adoramos ao Filho, adoramos ao Espírito Santo aqui presente. Damos graças pelos anjos que estão aqui conosco a adorar a Deus, e sobe a nossa oração e sobe o nosso louvor como incenso aromático diante da presença de Deus. Amém. Ficamos a orar em línguas um minuto, toda a gente adorar. Ai, soul, Meus irmãos, lemos com favor de Deus Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Só um versículo, lemos juntos. Vamos ler com favor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?
Apocalipse capítulo 7, capítulo 8, perdão, versículo 7. Lemos juntos. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra. Queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Querido Senhor, damos-te graças do teu poder, da tua presença, do teu amor tão grande pela nossa vida, da tua vitória tão grande em nossa vida. Glorifica o teu nome. Graças a esta palavra no nosso coração, para entender o tempo que nós estamos a viver. E dirige-nos em tua mão preciosa e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Meus queridos irmãos, porque nesta época, nesta altura, nós falamos sobre estes temas? Porque eu estou a seguir uma instrução que Deus me deu a mim para eu fazer, uma instrução que acompanha as celebrações bíblicas. A Igreja Evangélica no mundo, os evangelhos dos irmãos em Cristo, trataram as celebrações bíblicas como se fossem celebrações dos judeus. E por isso muitas igrejas evangélicas no mundo deram pouca ou nenhuma atenção a estas grandes celebrações bíblicas que estão descritas no livro de Levítico. Estas celebrações bíblicas, que são as 7 grandes festas bíblicas, são muito mais do que celebrações para os judeus. Porque elas fazem parte de uma aliança do Velho Testamento e da aliança no Novo Testamento. Além disso, elas expressam nos seus conteúdos, expressam as 7 grandes mensagens da Bíblia. As 7 principais mensagens das Escrituras. E no Velho Testamento foram introduzidas por Deus com um sentido obrigatório, com uma obrigatoriedade garantida por Deus, que tinha que ser feito, e que tinha que ser feito inclusive com os dias certos, com o tempo certo. Ora, nós já não estamos no Velho Testamento, não precisamos de nos perder nesses detalhes e pormenores, precisamos de perceber espiritualmente o sentido em que as coisas foram feitas e porquê. Precisamos de entender que estas celebrações bíblicas se concretizam no Novo Testamento. Eu vou dar um exemplo. Na Páscoa, o povo de Israel celebrou a Páscoa durante milhares de anos. A Páscoa da libertação do Egito. Mas a verdadeira Páscoa é Cristo, que é a nossa Páscoa. Que não veio a libertar-nos do império do Egito e dos faraós, mas veio a libertar-nos do império das trevas. Colossenses 1,13 diz que Ele nos tomou do império das trevas e nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino. Não nos livrou do faraó, livrou-nos de Satanás, livrou-nos do próprio diabo e do seu reino. E isto aconteceu com Jesus, com a obra que Ele veio fazer. Ou seja, durante milhares de anos Deus disse: é preciso fazer esta celebração porque um dia o meu filho vai chegar. E o meu filho chegando vai realizar isto. Até lá tereis que sacrificar cordeiros da manada. Tereis que sacrificar animais em substituição e vai correr um rio de sangue durante todo o Velho Testamento. E assim foi. Mas quando Jesus chegou, os sacrifícios de sangue terminaram, porque o sangue de Jesus nos purificou toda a injustiça. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue no Velho Testamento apenas cobria, de um ano para o outro, cobria as transgressões, cobria os pecados, cobria as fraquezas, cobria os erros, cobria os desvios, cobria as desobediências. Mas no Novo Testamento,
O sangue de Jesus foi derramado e lava-nos no seu sangue. E nós somos apresentados diante do Pai, irrepreensíveis em espírito, alma e corpo, se guardamos o nosso compromisso com Deus, se guardamos o nosso testemunho com Deus e se nos guardamos na presença de Deus, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. E é necessário entender que foi o sangue de Jesus. Agora, quer dizer o quê? Que nós somos perfeitos, que não cometemos erros. Deus tenha misericórdia de nós. Se fosse a julgar-nos pelos nossos erros, e se fosse a julgar-nos pelos disparates, se fosse a julgar-nos pelos desvios, pelos pecados, pela desobediência, nós já estaríamos em pó a esta hora. Assim que aquilo que os judeus celebraram todos os anos, sem entender que quando Jesus veio, vinha a realizar a obra redentora em favor não só deles, mas do mundo inteiro. Porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, diz João capítulo 3, versículos 16 e 17, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque de tal maneira amou o mundo que enviou a seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos aqui é que o receberam? Oh, glória a Deus, eu comigo, eu recebi este Senhor de glória, cheio de glória e majestade. A Bíblia diz em João 1,12, a todos aqueles que o receberam lhes dá o poder de serem filhos de Deus, que creem no seu nome. Não é como o mundo conta essa mentira desdentada, a dizer que todos são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, que todos somos criaturas de Deus, mas filhos são aqueles que entendem a obra que Jesus fez na cruz e aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Aqueles que entendem que o sacrifício da cruz foi pago para que sobre si, sobre mim, sobre nós fosse desviada a justiça e a condenação de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora não há mais condenação para aqueles que pertencem a Cristo. Quantos é que pertencem a Jesus? Agora já não há condenação. Quer dizer que o contrário da salvação é condenação. O contrário de condenação é salvação e vida eterna que se recebe através de Cristo o Senhor. Bendito seja Deus. Quantos é que o receberam? Amém. Bendito é o Senhor. João capítulo 6, versículo 40. Veja o que diz esta palavra tão linda. Diz assim, João 6, 40. Vamos ler. Porquantos esta é vontade do meu Pai. Qual é a vontade de Deus? Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. E é vontade de Deus que seja transmitida, que seja dita, que seja anunciada, que só em Cristo há livramento e salvação e vida eterna. Não é como alguém responsável religiosamente que há poucas semanas disse que todas as religiões são boas e todas as religiões conduzem para Deus. Isso é que era lindo. Eu até gostava que fosse verdade. Era muito bom sinal que fosse verdade. Mas é uma mentira descarada. Não é verdade isso, não. O que está escrito em João 14,6 é que só há um caminho e só há um nome através do qual nós chegamos à presença de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então e as outras religiões? E os outros caminhos? E as outras pregações? E os outros deuses? E os altares de pedra e de porcelana e de madeira? Têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos e não veem, têm boca e não falam. Você não anda atrás de deuses mudos e de deuses de madeira e do pau e de pedra, nem atrás de nomes de pessoas, porque só há um Cristo que deu a vida na cruz para que fosse derramado o seu sangue e para que caísse sobre ele a nossa condenação, de modo a sermos livres da condenação e ser participantes da vida eterna. Amém, irmãos? Não há salvação em nenhum outro. Diz a Escritura em Atos 4,12. Em nenhum outro nome há salvação, não há nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. Não há outro Salvador. Não há outra salvação. Nem há outro caminho para o Pai a não ser Cristo. Nós não nos deixamos enganar pelos contos de histórias e pelos cantos de sereias. Nós temos que ficar firmes na palavra de Deus, entendendo a obra extraordinária que Jesus veio fazer por nós, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Agora temos paz com Deus, diz Romanos capítulo 5, versículo 1, agora temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz é a paz que advém da reconciliação.
Esta reconciliação que nos foi garantida por causa do sacrifício de Jesus, sempre enquanto nós o aceitamos para o seguir e o servir. Presta atenção que não chega a seguir a Jesus. É preciso seguir e é preciso servir. E não se pode servir a não ser juntamente na obra de Deus na sua igreja. O que torna a igreja esse lugar tão extraordinário à face desta terra é que nós não temos nenhum outro lugar onde possamos receber esta unção fresca da glória de Deus e da presença de Deus. Onde possamos ser ministrados e ministrar a outros. Onde possamos trazer conosco alguém para dar fruto. Onde possamos caminhar juntos um caminho de perseverança, de firmeza, de caminho com Deus para apresentar diante de Deus o fruto da nossa vida para Ele. Esse lugar especial onde nós recebemos este poder de Deus para a vida, para as coisas que estamos a enfrentar e a batalhar. Porque nós ainda estamos no mundo e o mundo desgasta-nos. O mundo tira-nos as forças, o mundo puxa-nos para trás, como aqueles estavam a puxar o cego Bartimeu para trás, para ele não ir ao encontro do seu milagre. Mas nós precisamos do milagre de Deus, precisamos da bênção e poder de Deus na nossa vida e não podemos deixar-nos ficar para trás, puxados para trás. Diga isso para o seu irmão do lado, não te deixes puxar para trás. Em nome de Jesus. Há coisas que nos puxam para trás. O cansaço puxa-nos para trás. O diabo às vezes com alguma doença a tentar nos puxar para trás. Desânimo, desilusões, decepções, maus testemunhos, pecados, coisas que nos puxam para trás. Como a Escritura diz, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele, Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13, mas aquele que perseverar até ao fim, será salvo. Quer dizer que é preciso perseverar até o fim. Não é como essa doutrina satânica que diz salvo, sempre salvo. Não, não, não. Está escrito, versículo 13, aquele que perseverar até ao fim será salvo. É preciso perseverar e é preciso dar fruto. E é preciso seguir e ungir-se no poder de Deus e encher-se do poder de Deus. É preciso estar como brasas vivas, cheios do fogo de Deus na nossa vida. E não se deixar apagar pelo mundo à nossa volta, pelo frio e o gelo que está à nossa volta. Pela violência que existe, pela corrupção que existe, por este mundo perdido como ele está. Não se deixar puxar para trás, mas avançar para a frente cada vez mais no poder de Deus e trazer connosco aqueles que têm um sentido verdadeiro de querer seguir a Jesus. Amém? Estas celebrações bíblicas estão escritas, estão muito bem arrumadinhas aqui no livro do Velho Testamento, em Levítico, no capítulo 23. Nós não vamos hoje ler isto, eu somente estou a dar um exemplo para que os irmãos percebam bem que destas celebrações bíblicas, o cumprimento delas se realizou no Novo Testamento. A Páscoa realizou-se no Novo Testamento, em Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quer dizer que aquelas celebrações apontavam para Cristo. Também as primícias. E também os pães asmos. Os pães asmos significava a consagração, significava o compromisso com Deus, significava a busca de Deus com intensidade, significava ficar apartados, separados para buscar Deus. E é uma coisa que nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias nós vivemos pães asmos. Todos os dias nós não fazemos tudo como o mundo faz. O mundo está-se a divertir, o mundo tem passatempos, o mundo tem televisão até dar com pau, o mundo tem cinemas por todo lado, o mundo tem desporto, o mundo tem... Se é alguma... Já basta, como eu disse, o trabalho que a pessoa precisa de fazer durante a semana. Algum tempo para descansar, tempo para se alimentar. Eu não sou contra ver-se televisão, ou ter algum desporto, ou praticar algum... Não sou nada contra isso, mas sou contra a pessoa ficar tão absorvida com as coisas do mundo que perde o sentido de Deus. E esse é um alerta da palavra de Deus para o nosso tempo. Em Lucas, no capítulo 23, diz isso claramente. Diz que estes tempos são tempos difíceis. Lucas 21, 34, diz para que nós nos acautelássemos. Acautelai-vos nesse tempo da proximidade da presença de Deus, que são tempos de muitas solicitações à nossa volta. São tempos onde nós estamos sempre a ser solicitados para coisas, onde há muitas coisas a chamar a nossa atenção. Já não basta o trabalho que a pessoa tem, que lhe ocupa tantas horas.
Já não basta o descanso que precisa, já não basta algum estudo ou alguma coisa que tenha que fazer, ainda vai perder o resto do tempo a ver o quê? A fazer o quê? A perder tempo com o quê? Não tem mais tempo. Precisa de tempo para ler a Bíblia, precisa de tempo para orar, precisa de tempo para se encher do poder de Deus, precisa de tempo para ouvir uma boa mensagem como esta, para se encher do fogo de Deus na sua vida. Não tem tempo para casa de segredos, nem para telenovelas, nem para nada disso. Tem tempo para se fechar com Deus e jejuar e orar e batalhar e encher-se da glória de Deus, para salvar outros, para falar de Jesus a outros, para dar testemunho a outros. Não tem tempo para mais nada. Não tem tempo para pensar, como eu disse, as avózinhas do silicone e as avózinhas das plásticas. Tem tempo para nada disso. Esqueça isso. Prepare-se que em breve vai ter um corpo novo. Não precisa de nada, de pôr nada, de turbinas nenhumas, não precisa de nada. Precisa de se agarrar mais ao fogo de Deus e à presença de Deus. Porque é só nesse fogo e nessa presença de Deus que estamos preparados para subir à glória de Deus. Amém, irmãos? É nesse fogo da presença de Deus que vencemos as batalhas e as lutas que não são fáceis. Não são fáceis. Preocupa-me alguns irmãos na igreja que têm uma vida tão intensa. Há pouco tempo disse a um casal tão querido que está aqui, disse, só me preocupa uma coisa com vocês. Vocês trabalham tantas horas por dia que chegam ao fim de semana de rastros. Vocês estão esgotados, cansados de tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho. É a única coisa que me preocupa de vocês os dois. De resto, não se preocupe. Deus vai suprir tudo, vai aumentar tudo, vai fazer crescer o trabalho, vai fazer crescer tudo. Vai fazer crescer para vos dar alguém, para vos ajudar nesse trabalho, de modo que tenham alguma folga. Precisamos de clamar isso por ajuda de Deus, por bênção de Deus e poder de Deus. Amém, irmãos? E crer que Deus fará a obra dele na nossa vida, para não ficarmos tão assoberbados com tudo. Esse versículo da palavra de Deus é terrível. Diz assim, olhai por vós mesmos. Outra tradução diz, acautelai-vos. Quem é que tem uma tradução dessas que diz acautelai-vos? Acautelai-vos, olhai por vós mesmos. Outra diz, vigiai. Para quê? Para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. O que é glutonaria? Comer demais. Um frango inteiro. Aí estão-se a rir. A gente come 2. Glutonaria, comer demais, a pessoa fica pesado demais. Aliás, se você verificar isso, se fizer algumas horas de jejum e depois comer, de repente parece que caiu tudo em cima. Parece que ficou um peso que já nem se levanta da mesa para caminhar, de tão pesado que ficou. Há gente que só é comida só. Há gente que eu vejo no Face, é só comidas, só chique, só prato. Eu não sou contra, convido-me, que eu gosto de provar. Mas a vida não é... Nem a nossa vida foi para trabalhar, nem a nossa vida foi feita para comer. Amém? Nós comemos para viver. Está-me a ouvir o que eu estou a dizer? Nós comemos para viver. Não vivemos para comer. E trabalhamos para viver. Não vivemos para trabalhar. Toma atenção. Trabalhe e Deus vai abençoá-lo de maneira a que a sua vida... O que é que falta? O que é que falta? Falta o seu tempo com Deus. Falta o seu tempo em ouvir a palavra de Deus, em tomar um tempo em que desliga tudo, apaga tudo e diz, não, eu agora só fico na palavra de Deus. Por isso eu pedi que fossem colocadas mensagens, boas mensagens, no Face da igreja e no site, para que você ouça mensagens, ouça boa palavra de Deus. Vou pedir ao David depois para fazer isso, para pôr uma listagem de mensagens muito boas da palavra de Deus que você possa ouvir e encher-se quando? Antes de deitar, antes de dormir. Dedique-se a ouvir 1 hora, 2 horas, fica a ouvir, anote, tome notas, faça isso como um estudo, feche-se na sua sala, põe a sua Bíblia, vá ver os versículos, ouça as mensagens, encha-se do poder de Deus. E, Senhor, separei este tempo para estar na tua presença. Podia estar a ouvir palermices, podia estar a ver passatempos, podia estar a fazer jogos, podia estar a jogar. Há gente que perde tempo enorme a jogar. A jogar o quê? Tem o quê? Tem 3 anos? E se tem 2 anos, 3 anos, está a jogar o quê? Jogos uns atrás dos outros, horas. Uma senhora veio dizer ao pastor, ore para o meu marido. O que é que o seu marido tem? O meu marido passa a noite a jogar. Com uma garrafa de uísque ao lado, esvazia a garrafa de uísque todas as noites a jogar. De vez em quando dá gritos do lado de lá.
grita como um louco, como um doido. E com uma garrafa de uísque ao lado também, como um bêbado, não é? Lógico. Que maneira que o diabo arranjou de roubar tempo às pessoas. Tempo é um bem precioso que não volta. Como vamos nós aproveitar o nosso tempo com Deus? O nosso tempo da presença de Deus é um tempo insubstituível. É um tempo em que você pode buscar nas horas em que, antes de descansar ou logo depois de se levantar cedo, buscar a presença de Deus e o poder de Deus para orar, para se encher do poder de Deus, para dizer: Senhor, eu não quero viver sem a tua presença e sem o teu poder na minha vida. Este é o tempo da igreja hoje. Que igreja é que Jesus vai levantar? Qual é a igreja que Jesus vai levantar? Vamos voltar a este tema das celebrações bíblicas. Os pães asmos, as primícias, que é colocar Deus em primeiro lugar, e sendo nós primícias de Deus. A Bíblia diz que Jesus é as nossas primícias, aquele que nasceu de novo e aquele que ressuscitou com um corpo novo de glória, celebrando as primícias. Ser primícias significa também que você é, ao colocar Deus em primeiro lugar, é uma pessoa que vai ser a primeira pessoa à frente de outros que estão atrás de si. E que você vai trazer com Cristo. E que vai com isso oferecer esse serviço para Deus. Um serviço de trazer outros na sua asa, na sua responsabilidade, na sua busca do poder de Deus. 50 dias depois era a celebração de Pentecostes. É interessante que os judeus ainda hoje celebram o Pentecostes, mas foi a Igreja de Cristo que recebeu o Pentecostes. Fomos nós que recebemos ao Espírito Santo de Deus, e fomos nós que recebemos as línguas e os dons espirituais, fomos nós que recebemos o preenchimento do fogo e do Espírito de Deus na nossa vida. Para eles continua ainda o Espírito Santo por detrás do véu, mas para nós que somos de Cristo, o véu rasgou-se, e o acesso do poder e da glória de Deus espalhou-se pela terra toda. Não é mais como o Velho Testamento, em que somente 3 tinham o Espírito Santo de Deus e eram ungidos de Deus. Hoje somos todos ungidos de Deus. Somos todos filhos de Deus, ungidos de Deus, o Israel espiritual, descendência de Abraão pela fé. Hoje somos nós que levamos essa tocha do fogo de Deus acesa pelas nações. Bendito seja Deus. Por isso, quando alguém diz que nós não temos, a Igreja de Cristo não tem nada a ver com as celebrações bíblicas dos judeus, já lhe disse, isso é ridículo dizer isso. Nós celebramos, quem é que pode celebrar como nós a presença do Espírito Santo de Deus? O Pentecostes é isso mesmo. É a celebração da presença de Deus em nós, da vida de Deus em nós, sendo nós o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Amém, irmãos? A seguir, são apresentadas as outras 3, nesta último terço do ano, são apresentadas as outras 3 grandes celebrações. A primeira é a celebração das trombetas, a segunda é a celebração da expiação e a terceira é a celebração dos tabernáculos. Como eu disse, não vivemos nós no calendário judaico para ter que estar a tratar disto nos dias certos, nas horas certas, mas já começamos em setembro a falar sobre a mensagem da segunda vinda de Jesus, porque é disso que trata este último grande conjunto de celebrações que estão aqui. Amém, irmãos? Os tabernáculos, de facto, são a expressão daquilo que é, no Novo Testamento, a celebração das bodas do Cordeiro. Quando nós pregamos sobre as bodas do Cordeiro, sobre um tempo em que a igreja vai celebrar com o noivo e que vamos ser tirados daqui, conforme a palavra de Deus, de João 14, 1-3, que diz que Jesus foi a preparar-nos lugar e que voltará para nos tomar para Ele, para nos levar com Ele, é porque não vai ser fácil ficar aqui. Porque vai haver um ajuste de contas sobre esta terra. E porque aquilo que a Bíblia chama o tempo da graça de Deus vai acabar. Vai terminar. Há poucas semanas estava a falar com uma jovem que veio à igreja a primeira vez e que me disse que estava confusa. Como é que Deus permitia tanta coisa? Como é que Deus permitia o erro? Como é que Deus permitia os disparates? Como é que Deus permitia tanta violência, tanta corrupção, tanto pecado, tanta loucura e as criancinhas que morrem e as doenças no mundo e o sofrimento no mundo? Se Deus podia permitir uma coisa dessas. Há 2 coisas essenciais que esta jovem não sabe e muita gente não sabe.
é que quem está a dirigir este mundo neste momento não é Deus. Apocalipse capítulo 20, Jesus vem e a primeira coisa que vem na sua segunda vinda sobre esta terra é amarrar o diabo e Satanás durante 1000 anos, fora de circulação. Não há mais demónios, não há mais diabo, não há reino das trevas sobre esta terra. Aí sim vamos ver Cristo a reinar sobre as nações e aí sim vale a pena viver numa terra abençoada na glória de Deus, com os filhos de Deus a viver aqui sobre essa terra. Mas antes disso, ainda estamos antes. Ainda não chegou isso, ainda não aconteceu isso. As pessoas ficam confusas por causa das mentiras dos religiosos mentirosos e aldrabões que contam histórias e que não contam a verdade das Escrituras. A verdade das Escrituras é que quem dirige neste momento o mundo é o diabo, nem mais nem menos. É ele que está a dirigir as nações, é ele que está a dirigir esta corrupção que você vê, é ele que está a dirigir tudo de maneira que você vê o mundo no estado em que ele está. A Bíblia declara isso enfaticamente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: o Deus deste mundo cegou o entendimento dos que não creem no Evangelho para que não resplandeça a luz do Evangelho e não sejam salvos. Cegou o entendimento. E o diabo cega o entendimento. Ouvimos gente a falar, ouvimos gente que estão cegos. Ouvimos gente cegos pelo fanatismo das suas religiões. Ouvimos outros cegos pelo ateísmo, demónios ateus que cegam as pessoas para não perceber nada. Vemos outros cegos no meio do materialismo, cegos no meio da vida que os desvia de Deus e os afasta de Deus, vivendo cada um tomando o seu próprio caminho. Em Isaías capítulo 53, no versículo 6 diz: cada um se desviou pelo seu caminho, mas Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de nós todos. Se não fosse o Senhor a vir e a derramar a sua vida por nós, bem que nós estávamos perdidos para sempre, no meio desse mundo louco e desse mundo doido como nós o vemos. Então, e Deus não faz nada? É curioso que as pessoas que hoje dizem, e então Deus não faz nada, são as mesmas que quando Deus fizer, se vão revoltar e a Bíblia diz que não vão se arrepender. É verdade. Quando virem o outro lado de Deus, mas Deus tem dois lados. Não, não tem. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Só que Ele estabeleceu um tempo para dar tempo, chamado o tempo da graça de Deus. Para dar tempo para que as nações se arrependam, para que o mundo se arrependa, para que o mundo venha ao conhecimento de Cristo e sejam salvos. Esse tempo da graça de Deus está aí, até chegar um dia que se chama na Bíblia o último dia. É como se fosse um calendário gigante com muitos dias. E você vai tirando um dia, vai tirando outro, vai passando outro, até chegar à última folha desse calendário e chama-se esse o último dia. Quando chegar esse último dia, você vai encontrar coisas que estão nas Escrituras e que são muito reveladoras do que vai acontecer. E não são coisas boas. Amém? A Bíblia diz que quando soar a última trombeta desse tempo da graça de Deus e do último dia, a primeira coisa que acontece é que aqueles que são de Cristo vão ser arrebatados à presença de Deus. Quantos aqui é que são de Cristo? Vão ser tomados e vão ser levados para a sua presença. 1 São Licenses capítulo 4, versículos 16 e 17 diz isso: vai soar uma trombeta e aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor a encontrar-nos com Ele. E a ser levados para onde? Para esse lugar que Ele foi a preparar. A isto a Bíblia chama as bodas do Cordeiro, que estão descritas no livro do Apocalipse, no capítulo 19. No livro do Apocalipse, no capítulo 19, fala sobre isso claramente. Diz que há um tempo especial. Versículo 7. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, cuja noiva, a si mesma se preparou. É um tempo de preparação. Qual é o nosso tempo hoje? É um tempo de estar preparados. Quantos é que estão a preparar-se? Quantos é que querem preparar-se mais? A Bíblia diz isso claramente. Diz que o mundo vai sujar-se cada vez mais. Aquele que está sujo, suje-se cada vez mais. Aquele que está limpo, limpa-se cada vez mais. Esse é um tempo de definição entre sujeira e pureza. Por isso é que a parábola das 10 virgens é tão clara. De gente que se prepara para se encontrar com Deus e com o poder de Deus e que quer estar preparados. Não é tempo de passatempos, não é tempo de vadiagens,
Não é tempo de perder tempo, é tempo de fazer o que é preciso todos os dias e a seguir é tempo de buscar o poder de Deus. Não me leva a mal nesse zango comigo de eu dizer isto. Esta é a mensagem que o Espírito de Deus me disse para pregar hoje. Ai, não é bonito, pastor, e se você está a dizer, eu gosto tanto de passear, eu gosto tanto, então tem um cão, passei o cão, glória a Deus, não é problema isso. O cão também precisa de passear. Não é disso que eu estou a falar da atitude de só pensar nisso. Há gente que não pensa em outra coisa senão passeio. Há gente que não pensa em outra coisa senão perder tempo. Espera aí, o que é que vamos fazer para tal coisa? O que é que vamos agora fazer não sei aonde? O que é que vamos agora fazer? Só pensa nisso o tempo todo. É isso que está mal. É nunca ter espaço nenhum para Deus. Não há espaço para Deus, não há. Gente anda pelas casas, tantos jovens trabalham, estão a estudar. No tempo livre, fones na cabeça e pela casa de um lado para o outro, parecem zombies a abanar de um lado para o outro o tempo todo. Onde é que vai orar? Quando é que sossega e para orar? Quando é que para ouvir a palavra de Deus? Quando é que põe o CD? E quando é que ouve uma mensagem? Não tem tempo. É preciso tirar essas pilhas e substituí-las por outras. Substituí-las por umas pilhas espirituais de buscar a presença de Deus. Nós aplicamos o nosso tempo nas coisas que são indispensáveis e nas coisas que são importantes. Amém, irmãos? E este é um chamado de Deus no nosso tempo, para buscar a presença de Deus de uma forma especial. Então, e as trombetas, pastor? Vamos lá ver. As trombetas estão aqui. Não são nada bonitas estas trombetas. Esta palavra, em primeiro lugar, sobre trombetas, não tem só um significado. Tem vários significados. Deus ordenou que houvesse o toque de trombetas em cada novo início de cada mês. Deus ordenou que houvesse toque de trombetas em cada solenidade. Cada vez que havia festas solenes. Em cada sábado havia toques de trombetas a chamar o povo para orar. Em cada solenidade, em cada festividade havia trombetas a soar. Também havia trombetas quando se havia um chamado para a guerra. Cada vez que havia guerra, cada vez que o rei declarava guerra, soavam as trombetas pelo país todo para reunir o povo para a guerra. Por exemplo, Joel, que é um capítulo, o capítulo 2 de Joel, que se refere à igreja do Novo Testamento, que é um capítulo profético sobre a igreja no Novo Testamento, diz: tocai trombeta em Sião, proclamai um jejum e oração. E fala sobre isso, sobre soar uma trombeta. Soavam trombetas para chamar o povo a orar, para chamar o povo a jejuar. Soavam trombetas para anunciar alguma coisa. João Batista era chamado a trombeta de Cristo. Veio à frente dele a anunciar o Salvador. Por isso, nós, de certa forma, quando Jesus disse no Novo Testamento: ide em meu nome, ensinai as nações a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Ide em meu nome. Em meu nome, ide e expulsai demónios em meu nome. Diz em Marcos no capítulo 16. Ide em meu nome e expulsai demónios, falando em novas línguas, orando pelos enfermos e sendo curados. Isto é, de certa forma, a mesma coisa do anúncio da palavra, do anúncio do poder de Deus. Mas o culminar destas coisas acerca de trombetas está no livro do Apocalipse. O cumprimento final do que significam as trombetas de Deus. E olha que não é bonito. Apocalipse capítulo 8 diz que quando o anjo tocou a primeira trombeta, a terra foi ferida. No versículo 7 diz: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo em mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois disto soou a segunda trombeta. Quando a segunda trombeta soou, o mar foi ferido. O segundo anjo tocou a trombeta e uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. O que é que estamos a falar aqui, afinal? O que é isto? O que é que se trata sobre estas trombetas do Apocalipse? Que são 7. Para poupar tempo, hoje não é o momento de nós falarmos especificamente sobre elas.
mas até à 7ª trombeta, que está no capítulo 11, versículo 15, que diz que se ouviram grandes vozes no céu, dizendo: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. É tomada de posse desta terra que Jesus vem a tomar posse. E antes ajusta contas com esta terra. Queridos irmãos, Israel foi um sinal de Deus para o mundo. Israel não conheceu o tempo da sua visitação. Quando Jesus veio, viraram-lhe costas, não só não o aceitaram, como por fim agarraram-no e crucificaram. Não o quiseram, rejeitaram-no. O preço que Israel pagou por causa disto é um sinal para as nações, espalhados de nação em nação, corridos ao fio da espada, até que o tempo dos gentios se completou e foram chamados de novo à terra de Israel, e mesmo assim estão lá e não têm paz e sossego à sua volta. Não há sossego. Este sinal devia ser um sinal para o mundo inteiro perceber do preço que se paga de rejeitar Deus. Mas não está a perceber o mundo. Não se vê em telejornal nenhum, nem em jornal nenhum, nem em coisa nenhuma esta história contada como deve ser. Vem-se da crise, dos palestinianos, das facadas, das bombas, dos mísseis, da guerra, dos soldados, mas não se vê nada a tratar sobre o assunto profético. E o assunto profético é que Israel não tinha necessidade nenhuma de passar estas coisas que está a passar, porque lhe foi dada, estendida a mão de Deus para a sua vida, e a rejeitou, cravando-a na cruz e dizendo: não te queremos porque já temos religião. Temos a nossa religião e a nossa religião é muito melhor do que tu. Não gostamos de ti, gostamos da religião. E o mundo inteiro tem as suas religiões hoje. Mais de 1200. Cada uma mais doida, cada uma mais estúpida, cada uma mais louca. Que chega ao tempo de degolar pessoas, obrigando-as a aceitar os seus deuses. Ou então a adorar vacas, a adorar ratos, a adorar pássaros, a adorar o ar, as montanhas, o monte, a adorar o oxigênio e a água e os cristais. O mundo está louco a adorar coisas que não têm nexo nenhum. Algum dia se imaginou que o diabo no inferno, quando disse: vou dizer que a vaca é sagrada e vão adorar a vaca, os demónios devem ter pensado: oh chefe, isso mesmo para ti é demais. Olha que isso não vai poder funcionar. Isso não funciona. E não é que funcionou mesmo? E não é que adora a vaca? Como é que pode ser uma coisa dessas? Os outros adoraram o bezerro de ouro no Velho Testamento, quando Moisés desceu do monte. Estes adoram uma vaca de carne e osso. Coitada da vaca que não tem culpa nenhuma. Mas é uma loucura total. Como é que se vai pôr um animal a adorar o animal e a pensar que é o animal que o vai levar para a presença de Deus? Que doutrina tão horrível. Que tipo de coisa tão ridícula. E, no entanto, é para você ver onde é que as trevas chegam. Quando as trevas descem mesmo sobre as nações e sobre as pessoas, fazem coisas loucas. As trevas são horríveis. O diabo consegue manipular, oprimir, arrastar as pessoas a fazer o que ele quer. Mas aqui não se trata de fazer o que ele quer, ou o que ninguém quer, ou o que alguém quer, ou o que quem quer que seja pode querer. Aqui trata-se de fazer a vontade de Deus e conhecer a palavra de Deus. Mateus 7,21 diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quantos é que fazem essa vontade de Deus? Amém. Meus queridos irmãos, para terminar eu queria dizer-vos muito simplesmente que estas trombetas significam o juízo de Deus e o julgamento de Deus sobre esta terra ímpia, sobre esta terra que não tem uma relação com Deus, que se escusa a ter uma relação com Deus, que despreza a sua relação com Deus, que despreza a mão estendida de Deus, que Deus em seu amor e bondade enviou a seu Filho para morrer por eles, e nem assim o aceitam, nem assim o recebem. Enviou o seu poder, enviou ao Espírito Santo, nem assim. Fez milagres dia e noite, 24 sobre 24 horas é pregada a palavra de Deus, e há milagres. Só quem não acredita, quem não quer acreditar mesmo, quem é tão bruto que se fecha na sua ignorância e não quer ceder nada, nem quer dar nada da sua vida para sequer questionar a busca da presença de Deus na sua vida. Mas nós fomos feitos para viver na presença de Deus. E fomos feitos para aceitar essa salvação tão grande que Ele nos oferece em Cristo.
Bem continua Deus a dizer na sua palavra: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas o mundo ouve e continua com a porta fechada. A porta está fechada porque lá dentro tem tempo para tudo, mas não tem tempo para se encher do poder de Deus e da glória de Deus. Não há tempo para isso. Há tempo para tudo e mais alguma coisa, mas não há tempo para buscar Deus. Não há tempo para se encher de Deus. Não há tempo para abrir essa porta e dizer: entra na minha vida, entra no meu coração e muda-me, transforma-me, renova-me, transforma-me a mim. Quero fazer a tua vontade e não a minha. Dirige-me. Meus queridos irmãos, o tempo da graça de Deus está a terminar. Quando soar este tempo das trombetas, o mundo vai ver, não um Deus cheio de amor e de misericórdia, que deixa que o sol venha na mesma sobre justos e injustos e a chuva caia sobre maus e bons. Um Deus que fecha os olhos todos os dias à malvadez da humanidade, aos erros, à violência, aos disparates. Que cada um é responsável pelos seus atos, mas que Deus não atua. E há gente que toma esta falta de atuação de Deus como se fosse uma fraqueza. Não, chama-se o tempo da graça de Deus. É como, se calhar você já fez isso com alguém. Vê a pessoa a fazer um disparate, mas tolera. Vê a pessoa a fazer o que está errado, mas fecha os olhos. Vê a pessoa, corrige, diz uma vez, duas, três, a pessoa continua a fazer as mesmas coisas, e você perdoa, e você tolera, e você é bondoso, e a pessoa toma essa bondade, e toma essa misericórdia, e toma essa graça, e toma esse favor como se fosse uma fraqueza. Um dia a fraqueza e a misericórdia e o favor acaba, porque há limites. Diga comigo, há limites. E há limites. Um dia chega ao último dia da graça de Deus. Quando chegar esse último dia, o mundo vai ver o que é Deus a ajustar contas sobre esta terra, sobre todo o corrupto que anda para aí, todo o ladrão que anda para aí, todo o assassino que anda para aí, todo o criminoso que anda para aí, sentados em grandes carrões, sentados em grandes mansões, à custa da miséria, da morte, da destruição. Como é possível que 1% da humanidade tenha 50% da riqueza do mundo? Como é possível ter chegado a isto? 1% da humanidade é detentora de 50% do dinheiro do mundo, da riqueza do mundo. Acha isto justo? Gente que não sabe o que é que vai fazer ao dinheiro e outros a procurar no lixo a próxima refeição. Um mundo destes todo virado ao contrário, Deus não vai ajustar contas com isto? Pode ter a certeza que Deus vai ajustar contas. E antes vai pegar naqueles que são dele. Quantos aqui é que são dele? E vai tirar-nos daqui para fora. Mas depois vem e vai pôr isto direito. E vai ajustar. E aí a Bíblia diz que eles não vão se arrepender, vão refilar com Deus. Mas que é isto? Vem agora ajustar contas. Soou uma trombeta, a terra foi ferida. Soou outra trombeta, as águas foram feridas. Soou outra trombeta, as fontes das águas foram feridas. Soou outra, os céus foram feridos. E assim vai, de trombeta em trombeta soando, chamando acerca do juízo de Deus. O tempo da graça ainda está aqui. E o tempo da graça de Deus ainda está à nossa mão. O tempo de se encher da presença de Deus e do poder de Deus ainda está aqui. E para terminar, digo-lhe, sabe porquê é que aquelas 5 virgens subiram e as outras 5 ficaram? As que ficaram estavam somente a seguir a Jesus. As suas lâmpadas quase a apagar-se. Sem força nenhuma. Sem fé nenhuma. O diabo a atacá-los com tudo e eles sem reagir. Sem se encher do poder de Deus. Ainda não tinham percebido que é somente o poder de Deus que nos dá a vitória. Ainda não percebiam o compromisso com Deus. Ainda não tinham percebido que tem que haver um compromisso a sério com o poder de Deus, para se encher do poder de Deus e ter óleo de reserva, unção de reserva. Então foram pedir aos outros: dai-nos do vosso poder, orem por nós, imponham as mãos para transferir este poder para nós. E quando fizeram isto, entretanto, eles disseram: ide e buscai, porque agora é tempo de subir. Então, enquanto foram, a porta fechou-se. A porta vai se fechar, mas a porta ainda está aberta. Amém? Esta porta que ainda está aberta é agora cada um de nós ser responsável pelo nosso tempo, pela nossa vida, de viver a encher-nos do poder de Deus e viver não a ser derrotados pelo mundo, mas a ser cheios da glória de Deus na nossa vida, para ser salvadores sobre este mundo. Amém, irmãos?
Jesus é o Salvador, mas nós levamos a sua salvação e levamos o ministério de reconciliação em nossos lábios. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra falada ao nosso coração hoje. Esta palavra que tu trouxeste sobre um tempo de julgamento e de juízo em que Deus vai ajustar contas com esta terra. Mas antes disso, há um tempo da tua glória, da tua presença, de nós te servirmos como teus filhos, levando o conhecimento de Deus e levando o ministério da reconciliação, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, que nós levamos o ministério de reconciliação, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, versículo 21, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido Senhor, damos-te graças, ajuda-nos a dar fruto com abundância para a tua glória, ajuda-nos a estar a nossa vida nas tuas mãos, a buscar a tua face, a tua presença, e o nosso desejo é encher o nosso coração do teu poder, é encher a nossa vida da tua presença. Ajuda-nos a tomar as decisões certas, ajuda-nos a viver o teu caminho e a fazer a tua vontade, e a viver não vazios, mas cheios. Queria oferecer uma oração hoje por todos aqueles que me ouvem, que diga: Senhor, não quero que a minha lâmpada se apague, mas a brilhar como uma luz a brilhar nas trevas, uma lâmpada forte, cheia da tua unção. Assim seja eu, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra não se apaga do meu coração, e a tua palavra não se apaga da minha mente. O diabo não substitui a palavra cura pela palavra doença. O diabo não apaga a certeza do poder de Deus na minha vida pela palavra fraqueza. O diabo gosta de dizer: és fraco e não podes, és derrotado e não consegues, mas Deus diz: és mais que vencedor. Essa palavra não se apaga do meu coração. Deus disse que na cruz levou as minhas doenças e enfermidades, por isso eu não aceito doença nenhuma. Essa palavra não se apaga no meu coração, mas é uma palavra firme e forte, e uma palavra poderosa para arrastar à minha frente todo o espírito de enfermidade e o pôr debaixo dos meus pés em nome de Jesus. Não aceito doença nenhuma, não aceito opressão nenhuma. Já basta desse diabo querer fazer o que quer. Um povo forte e poderoso se levantará sobre esta terra para anunciar ao Rei de Reis e Senhor dos Senhores. E nós queremos ser desse povo, queremos pertencer a esse povo. Quantos querem pertencer? E Senhor, ajuda-me a ser parte desse grande exército que vai subir quando soar a trombeta, porque a trombeta soará e seremos arrebatados à tua presença, a escapar das coisas que vão acontecer sobre esta terra. A ver os juízos de Deus sobre esta terra, a ver os ímpios que vivem sem Deus e os fanáticos e loucos religiosos que vivem para aí a queimar pessoas vivas e a destruir a vida de outros, que não têm amor nenhum pelo seu próximo, mas que são servos de Satanás a levar a destruição e a morte ao seu redor. Estarão aqui para receber o juízo de Deus quando chegar a hora, mas o teu povo estará na tua presença, estarão guardados nas tuas mãos, livres do juízo e do julgamento que vem sobre esta terra ímpia, com costas viradas para ti e que não se dedica a nada que tenha a ver contigo. Nós oramos em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que por isso o mundo são inimigos de Deus, e que os teus filhos, nós não somos inimigos de Deus, mas queremos caminhar em tua presença como caminharam aqueles que foram chamados amigos de Deus, como caminhou Abraão, ou Noé, ou Enoque, chamados amigos de Deus na tua presença. Ou caminharam os apóstolos e discípulos na tua presença, aqueles que ainda hoje caminham na tua presença a buscar-te, a encher-se da tua presença e do teu poder, que tomam uma parte do seu dia para se encher, para te buscar. Nós oramos em nome de Jesus, neste compromisso com Deus. Quando estabelece esse compromisso com Deus, diz comigo: Senhor, eu tenho um compromisso com Deus, um compromisso eterno, que não é só agora para aqui, mas é um compromisso para sempre. É certo que tu me ajudas na minha vida, nas dificuldades, nos problemas, nas aflições, que mesmo que sejam muitas, o Senhor me livra de todas. Mas muito mais importante para mim é a minha vida nas tuas mãos, é eu dar frutos para ti, é eu te servir de todo o coração, e não somente servir-me de Deus para me abençoar
mas servir a Deus com a minha vida, fazendo uma diferença para melhor, levando a tua palavra, salvando outros à minha volta, não sendo indiferente, mas chorando por aqueles que ainda não te conhecem, para serem salvos e livres das garras de Satanás. Querido Senhor, damos-te graças em tua presença, neste poder tão grande na nossa vida. Glorifica o teu nome em nossa vida, no nome precioso de Jesus.